Olá pessoal, eu estou aqui hoje para contar uma história que aconteceu há muito, mas muito tempo atrás. É sobre o tempo e o relevo. Vamos conhecer? Bem lá no passado, há milhões de anos atrás, os continentes do mundo eram todos grudadinhos. Isso mesmo, era tudo junto e misturado. Mas com o movimento do magma que fica abaixo da crosta da Terra, isso começou a mudar. Com o passar de milhões de anos, a superfície do planeta começou a se movimentar, causando tremores de terra. Esses terremotos começaram a separar os nossos continentes. Você já ouviu falar de uma palavra? Opa, uma não, duas palavras? Placas tectônicas. O Brasil está apoiado em cima de uma dessas placas. Eu vou te mostrar. Nesse mapa, podemos ver essas linhas que mostram os limites das placas tectônicas. Elas estão sempre se movimentando, bem devagar. O Brasil está em cima da placa sul-americana. Ela é vizinha da placa de Nazca. Interessante, não é mesmo? Para entendermos um pouco mais sobre os movimentos das placas tectônicas, eu vou utilizar algumas bolachas recheadas ou biscoitos recheados. Depende do local onde você estiver no Brasil. Afinal de contas, falamos de maneiras diferentes, não é mesmo? Os movimentos das placas tectônicas são de três tipos: os movimentos transformantes, os divergentes e os convergentes. Calma, será fácil de entender. Vamos fazer uma mágica? Olha só, eu estou com uma bolacha aqui, ó. Vamos agora destacar desta maneira aqui, ó. Agora eu preciso quebrar no meio, assim, e colar de forma que os pedaços possam ficar separados. Eu vou mostrar desta maneira aqui, ó. Aqui nós podemos imaginar o movimento divergente, é quando as placas se separam. Geralmente, aqui no meio existe uma área vulcânica que empurra as placas separando uma da outra. Interessante, não é mesmo? Vamos continuar? Aí temos os movimentos transformantes. Eu já estou com a minha bolacha quebrada. Agora eu desço uma parte para baixo, outra para cima e podemos observar esse movimento lateral que algumas placas fazem. Esses movimentos podem gerar atrito, causando terremotos e falhas no relevo, como por exemplo a falha de San Andreas lá nos Estados Unidos. Legal, né? Bora continuar? E por último, nós temos um movimento convergente. É quando a placa avança sobre a outra, ficando desta maneira aqui, ó. É isso que aconteceu na placa sul-americana que está abaixo do Brasil. Ela se chocou com a placa de Nazca, provocando terremotos e erupções vulcânicas violentas. Por causa deste impacto, a placa mais pesada ficou embaixo e a placa mais leve enrugou, formando cadeias de montanhas que hoje chamamos de Cordilheiras dos Andes. Interessante, não é mesmo? E já que eu falei dos terremotos, será que eles existem no Brasil? Sim, eles existem. Mas não precisa ficar com medo, pois os terremotos aqui em nosso país não são tão fortes. Pelo contrário, eles são fraquinhos e quando acontece, a gente nem percebe. O Brasil está longe das áreas de convergências das placas tectônicas. Bom, agora que você conheceu um pouquinho mais sobre as placas tectônicas, vamos dar continuidade ao nosso sobe e desce nesse planeta imenso? Você já foi à praia ou ao interior? São tantas paisagens diferentes, não é mesmo? Temos montanhas, vales, planícies, entre outros. As diferentes formas da superfície do planeta chamamos de relevo. Agora, que tal conhecermos um pouquinho do relevo do Brasil? Bora começar lá no alto, pelas montanhas. Elas são um tipo de relevo com grandes altitudes, bem íngremes e podem passar de 2.000 metros de altura. Além do choque entre placas tectônicas, as montanhas também podem ser formadas através de vulcões e podem surgir pelo desgaste das rochas naquele local. Mas isso leva muito, mas muito tempo. A montanha mais alta do Brasil se localiza no Amazonas. Ela é o resultado do desgaste das rochas que formam o relevo. O Pico da Neblina está a 2.995 metros acima do nível do mar. Uau! São quase 3 quilômetros! Mas existem outras montanhas desse tipo no nosso país. Bom,
Agora vamos descer um pouquinho na altitude e conhecer um pouco dos planaltos. Os planaltos são terrenos antigos, relativamente planos e com altitudes acima de 300 metros do nível do mar. Você sabia que o estado de São Paulo está em um planalto? Sim, o Planalto Paulista, que está a 800 metros do nível do mar. Mas planalto quer dizer planos altos? Boa! Nem todo planalto é super plano, alguns deles têm morros. Por exemplo, a Chapada Diamantina se localiza no Planalto Atlântico. Mas por que é uma chapada? Olha só o topo como é plano. Este topo plano é o resultado do intemperismo. Bom, a palavra parece complicada, mas não se assuste. O intemperismo é o conjunto de alterações que as rochas sofrem quando estão expostas à superfície da Terra. Deixa eu explicar melhor. É assim como quando estamos com frio, encolhemos, e quando estamos com calor, deixamos o corpo relaxado. As variações de temperatura nas rochas fazem com que elas se dilatem e se contraiam. Como elas são muito duras, com o passar de muito tempo, isso pode gerar rachaduras. Para entender a ação da temperatura no intemperismo, vamos fazer uma experiência. Bom, se você for fazer essa experiência também, lembre-se de pedir ajuda a um adulto, ok? Vamos lá! Se eu pegar um pedaço de gelo e colocar na água quente, o que você acha que vai acontecer? O gelo racha. Isso mostra como a matéria sólida sofre com a variação de temperatura. Interessante, não é mesmo? O intemperismo também pode ser causado por ventos, chuvas, temperaturas e até seres vivos. Mas como assim? Eles ficam forçando as rochas até quebrarem? É mais ou menos isso. As águas dos rios, por exemplo, também geram atritos ao entrar em contato com as rochas que estão lá no fundo do rio. As laterais dos leitos também vão se desagregando e o material é arrastado rio abaixo. Agora que você já viu que o intemperismo é um agente bem importante na mudança das formas de relevo em nosso planeta, vamos voltar para as paisagens. Falamos das montanhas e dos planaltos. Agora é hora de falar das planícies. Bora lá? Agora chegamos na maior planície alagada do nosso planeta, a planície do Pantanal, que está no Mato Grosso. Como o próprio nome diz, as planícies são formadas por regiões bem planas e com baixas altitudes. O litoral brasileiro também é formado por planícies. Ainda existe um outro tipo de relevo bem diferente do que eu falei. Eu estou falando das depressões. Elas foram formadas pelas ações do intemperismo e erosões. Um grande exemplo é a Depressão Amazônica, que fica numa região mais rebaixada que as áreas ao seu redor. Agora eu vou te contar uma curiosidade. Durante um certo tempo, essa forma de relevo não aparecia em mapas e estudos de pesquisadores. As depressões só foram aparecer no relevo brasileiro depois de 1990, com a classificação do professor Jurandir Ross. Ele estudou anotações de geógrafos e classificou o relevo do Brasil em 3 tipos: planícies, planaltos e depressões. Que interessante, não é mesmo? Ufa! De tantas subidas e descidas, eu fiquei até cansado. Hoje nós aprendemos um pouco mais sobre a ação do tempo e do intemperismo no relevo do Brasil. Eu espero que você tenha gostado. Continue esse desafio e até a próxima!